Boa noite, jovens e outros. A gente não está querendo fazer nenhuma pegadinha de começar o encontro mais cedo com a palavra. Não há nenhum objetivo. Mas Deus colocou no nosso coração algumas coisas em relação aos nossos encontros, que a gente queria compartilhar também com vocês. E alguns dos motivos também vão ficar claros aqui, espero eu, né? Que o Senhor nos dê a graça e a todos para podermos sintonizar assim no que o Senhor quer comunicar, tentando expressar essas coisas importantes que o Senhor quer construir a cada dia e a cada geração. Queria falar um pouquinho sobre essa questão da geração, primeiramente. Outro dia a gente estava num encontro e um irmão casado há mais tempo perguntou: como é que é a rotina de vocês recém-casados com respeito ao final de semana? Porque quando eu era recém-casado, todo final de semana a gente, no domingo, normalmente a gente fazia refeição na casa dos meus pais ou do meu sogro, coisas desse tipo, né? E como é que é? Porque parece que não é mais assim e tal, né? E alguns tinham essa rotina, esse hábito de o final de semana concentrar na casa dos pais ou dos avós. A minha geração, certamente, vou fazer 60 anos, daqui a muitos anos, ano que vem, mas muitos valores que eu tenho hoje, costumes que eu tenho hoje, são bem diferentes da geração dos meus pais. E eles, a geração dos meus pais, estão com 80 anos, eles também tiveram muitas ideias diferentes, comportamentos diferentes, valores diferentes do que os meus avós. E isso acontece toda geração. Nós estivemos com os solteiros outro dia, tipo uma semana atrás, falamos um pouco também sobre essa questão de geração. E os solteiros vão ouvir muita coisa novamente. Não se preocupem. A gente vai falar mais algumas 30 vezes sobre esse assunto. Essa questão de geração é interessante, né? É porque quando a gente percebe alguém, principalmente mais velho, a gente vê quando a pessoa está envelhecendo, quando ela começa a falar frases assim: na minha época era melhor. Aí fala de música: na minha época, música boa é da minha época, filme bom é da minha época. Quando a pessoa começar a falar da minha época, envelheceu. Pode tratar como idoso, comprar fralda. Eu vi que alguém está trazendo fralda aí, não sei se é para os mais velhos, mas vai rolar umas coisas assim, né? A gente tem essa impressão. Depois vou contar uma experiência também sobre esse negócio de coisa velha, daqui a pouquinho. Mas existe esse sinal mesmo, quando alguém está ficando mais velho, ele começa a sentir falta das coisas que ele sentia confortável, que para ele trazem boas memórias, trazem lembranças interessantes. Mas Eclesiastes foi escrito uma coisa diferente. Vamos abrir no capítulo 7, versículo 10. Aí alguns irmãos ficaram com medo de chegar atrasado, aí eles resolveram não vir. É uma tática também. Eclesiastes, na minha Bíblia, fala assim, 7:10. Jamais digas: porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Então, quando você fala assim, na minha época era melhor, a Bíblia diz:
Não fala isso, meu filho, não fala. Não é sábio falar assim. E, de fato, quando a gente fala da igreja, muitas vezes, alguns de nós, olhamos para um passado e fala, poxa, naquela época que a igreja era boa. Pode acontecer de boas lembranças, de bons momentos, mas a igreja está sendo edificada e ela ainda vai demorar um tempinho para ficar boa. Quando ela ficar boa, Jesus vai vir para levar a sua igreja para as bodas do Cordeiro. Então, a igreja ainda vai passar por muitos momentos diferentes, de muito compromisso, entrega, e também de muitas dificuldades, desânimos. Mas ela vai crescendo, ela vai melhorar, ela vai ser refinada, vai ser purificada em um determinado momento. Ela vai estar linda e pronta para Jesus vir fazer as bodas. Mas é interessante quando a gente fala da igreja, do reino de Deus, existe um negócio chamado fundamentos e veredas. São dois conceitos muito importantes que são destacados na palavra para a gente observar. Vamos abrir Jeremias 6,16. Jeremias 6,16. Então, a gente está falando um pouco de geração, como as coisas podem mudar, como a gente pode sentir certo desconforto com os mais novos com os mais velhos, mas é bom entender como o Senhor espera que a gente observe, avalie e se comporte em relação a essas questões. Uma delas é assim: assim diz o Senhor, no Jeremias 6,16: Ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Bem, tem um contexto aqui, uma turminha que está rejeitando o que se desejava fazer, mas o que se deseja fazer, assim diz o Senhor, é observar as veredas antigas, os caminhos que Ele estabeleceu para os pais da igreja, para os irmãos daquela época, que continua valendo até hoje. E é engraçado que Ele fala, achareis descanso para a vossa alma. Será que isso tem no Novo Testamento? Imagino eu, tipo Mateus, tipo capítulo 11, alguma coisa assim. Importante a gente pensar sobre esses caminhos ou essas veredas. Isaías 58, 12. Vamos ler também Isaías 58, 12. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Pois é, até agora eu não falei sobre conformar-vos, não vos conformeis com este século, mas esse é o princípio para a gente exercitar em relação ao que nós devemos prestar atenção neste século e prestar atenção como as gerações anteriores se comportavam, quais os caminhos que elas andavam, quais as veredas, quais os fundamentos que foram estabelecidos. Isso vai ajudar a gente a poder ser resposta de Deus na nossa geração. Então, a importância de olhar para essas coisas, e tem
uma ordenação de Deus para observar os fundamentos, mas nós vamos precisar ver que os fundamentos são muito mais importantes que os argumentos. Menos argumentos, mais fundamentos. Isso faz parte da transformação da nossa mente. Isso faz parte da maneira como a gente vai ser exercitado para não ficarmos parecidos com as pessoas deste mundo, da nossa geração, deste século. Essa é uma maneira fundamental, para usar esse trocadilho, para não sermos confundidos. Quando a igreja estiver às vésperas do casamento, a gente não ser confundido. Menos argumentos, mais fundamentos. Tem um rapaz, Francisco, o pessoal chamava ele de Francis Schaeffer. Ele falou um pouquinho de muitas coisas uns 40, 50 anos atrás que ele observava. Era um profeta de Deus, um escritor. Ele também falava sobre não vos conformeis com este século. E um certo dia ele morava lá na Suíça e os jovens, numa determinada reunião, foram conversar com ele, os solteiros, os jovens daquela época lá, e foi todo mundo de calça jeans falar com ele. Nós descobrimos até na igreja que tem um irmão, né, que não tem calça jeans, que é o Davi Mar, né? Fizemos uma enquete. Quem não tem calça jeans? Só o Davi Mar não tinha. Impressionante, né? Interessante. Mas na época, no comecinho dos anos 60, quem não queria ser, quem andava inconformado, a pessoa que queria demonstrar sua inconformidade com as coisas, com o sistema, ela usava calça jeans. Porque o povo do mais velho, os pais dessa geração dos jovens, usavam as calças de tergal, né? Usava aquelas calças mais sociais. E o povo então o povo da igreja quis demonstrar sua inconformidade com as coisas antigas. Eles foram todos de calça jeans. Aí o Francis Schaeffer chegou e foi tentar entender por que ele estava fazendo isso. E, para surpresa dele, não foi porque eles queriam, de alguma maneira, transformar a geração deles ou ajudar a geração anterior a estar mais antenada com a maneira de alcançar os mais novos. Poderia ser uma maneira de estar inconformado, né? Trazer o poder de Deus, atualizar talvez um linguajar, talvez uma vestimenta, para poder ser mais acessível, para que o evangelho pudesse ser pregado. Quem sabe pudesse, mas não era nada disso, e ele ficou surpreso, porque não era nada a ver com o reino de Deus. Eles só não queriam ser chamados de caretas, ser tratados como pessoas que estão desalinhadas com o restante da sociedade. E ficou muito triste, porque quando a gente se torna inconformado, não pode ser com alguma coisa que não esteja alinhado com o caminho, com o fundamento, com as veredas. Quando a gente está inconformado, isso tem que, de alguma maneira, gerar algo para nos alinhar com o caminho, com as veredas antigas, com os fundamentos do Evangelho, os fundamentos do reino. Então, apenas ficar inconformado com coisas que não têm valor eterno, não serve, Deus não está nesse negócio. Isso não é o que Deus espera de nós. E essas coisas de ficar inconformado vai se aplicar muito na mente e nas emoções.
esse negócio de calça jeans, vou ter que falar, uns 40 anos atrás também rolou um negócio do pessoal usar calça jeans rasgada. Tem uns 40, 50 anos, o pessoal começou a usar calça jeans rasgada. Vocês pensaram que foi uns 10 anos atrás? Faz tempo isso. Sabe por que o pessoal começou a fazer isso? Foi o pessoal chamado punk. Os punks começaram a fazer isso. Os punks, aquele pessoal que cortava o cabelo moicano, usavam muita coisa de casaco de couro e bando de coisa assim para chamar atenção. Qual era a atenção que eles queriam chamar? Eles rasgaram as calças jeans, olha as calças jeans de novo, porque eles estavam protestando contra o consumismo. Então eles ficaram inconformados com a sociedade daquela época e começaram a rasgar as calças jeans e andar assim pela cidade, como protesto com o consumismo desenfreado que havia naquela época. Aí sabe o que aconteceu? O consumismo desenfreado pegou o jeans rasgado, começou a vender mais caro que o não era rasgado e é super desejado. Então, é assim que as coisas muitas vezes correm o risco de acontecer na igreja, na sociedade. É assim, coisas que antigamente eram um absurdo, as pessoas daqui a pouco estão achando maravilhoso, tranquilo, ótimo, não tem problema nenhum. Só que eu não estou falando de vestimenta, eu estou falando que era um símbolo de um protesto. E hoje é usado matando aquele protesto. Tudo que eles falaram hoje, o pessoal, tá bom, pode deixar. Daqui a um tempo, virou um símbolo de sucesso, de moda, de andar alinhado, a calça rasgada. Não tem problema você usar as calças rasgadas aí, dependendo do lugar, é claro. Mas é importante que essas coisas também podem acontecer com o Evangelho. O Evangelho, o reino de Deus, sempre foi e sempre deve ser algo que impacte e destrua a vida do homem, para que dali saia um novo homem. O Evangelho é o poder de Deus para matar um homem e transformar ele num outro homem. Então, é um evangelho de protesto contra este século. É um negócio pesado, forte, que tem que ser, senão não consegue destruir esse homem, senão esse homem não consegue ser regenerado. Regenerado é gerado novamente, gerado segunda vez. O homem, para ser gerado segunda vez, precisa de um evangelho de poder, que possa destruir o velho homem. E muitas vezes, esse evangelho, assim como a calça jeans, perdeu muito do que ela queria transmitir. Hoje em dia, porque não se deixou, não se trabalhou para não ficarmos conformados com este século, misturou-se muita coisa. E hoje o Evangelho, em muitas situações, ele é fraquinho. Não faz nem cócegas na vida de quem ouve. E ele não transforma mais tantas vidas. Ele oferece situações para melhorar a vida de quem está passando por alguma dificuldade. Isso não é o Evangelho de Jesus. Ele não veio para melhorar o homem. Ele veio para matar o homem e gerar um novo homem. Mas, no nosso inconformismo, isso pode acontecer, qualquer um de nós. A gente pode, muitas vezes, expressar, eu não quero ser como esses aí. Não quero ser vocês mais novos, ou os mais novos na fé,
Ou, de alguma maneira, alguns de nós que têm um pensamento diferente, tipo assim, eu acho um absurdo a reunião não começar com a música. Eu acho um absurdo. Isso não é de Deus. Mas é assim que era, nos fundamentos estavam escritos de que é assim que deveriam ser as reuniões? Nas veredas antigas dizia que deveria começar com música, que deveria ter cadeira, que deveria ter um microfone, alguém falando, uma só pessoa falando. Então, muitas vezes a gente vai correr muitos riscos quando a gente começa a criar ou deixa entrar entre nós muitos argumentos. E a gente medita muito pouco em fundamentos. Daqui a pouco a gente pode estar vivendo um evangelho fraco e a nossa vida camuflada. Cadê o Lucas? Lucas, cadê aquele vídeo do camuflagem para a gente botar aqui depois? Camuflada. Você, de repente, é um discípulo, mas ninguém sabe, ninguém consegue sentir seu cheiro, porque você está expressando tanta coisa fraca que não está funcionando. E o grande poder que hoje existe, muitas vezes, num evangelho que não é o do reino de Deus, é o poder das emoções. E aí não está mais claro para o mundo que você é santo. Não está mais claro. As pessoas não conseguem perceber isso. Romanos 12, que fala dos inconformismos, de não vos conformeis com esse século, ele fala também de como fazer isso. Em vários lugares, depois vocês vão lá em casa, Romanos 12 todinho, vão meditar, e meditar, e meditar. Lá vai falar da vida no Espírito Santo, de manifestar as virtudes do Espírito Santo, aí o poder de Deus, e das ações nossas em relação às gerações, aos irmãos, aos pais, aos filhos e tantas outras coisas. Nós temos insistido que a nossa luta não é contra carne e sangue, principalmente quando se fala isso nas relações. Porque que eu preciso perceber que a nossa luta não é contra carne e sangue, porque os demônios, os inimigos estão aqui para destruir as relações. E nós estamos buscando criar uma mentalidade para perceber que quando há um problema entre pais e filhos, entre irmão, patrão, empregado e tantas outras coisas, há um dedo maligno para fazer com que isso não saia bem. E nós estamos nos levantando para perceber, discernir esse mal, repreender e ficar atento. Fala, essa briga que eu tive aqui, essa dificuldade que eu estou tendo com esse meu irmão, meu pai, meu filho, sei lá quem, tem um cheiro de enxofre. Eu preciso ficar atento e não deixar essas coisas me contaminarem. Preciso discernir a voz. Tem uma voz de Deus aqui me levando para um lugar e uma outra voz do meu coração que o inimigo está ali semeando para que eu venha quebrar algum tipo de aliança que eu tenho. Então, sabemos disso, sabemos da necessidade de fortalecer e que cada vez precisamos de menos argumentos e mais fundamentos. A Bíblia hoje tem sido revisitada, atualizada, reinterpretada e muita coisa diferente tem sido dita que nas veredas antigas não tinha nada a ver com isso. Tem coisa sendo dita como se estivesse na Bíblia, que a gente vai ver as veredas antigas, isso não estava escrito. Não era essa a mensagem que se queria passar. Em vez de ser interpretada como o poder de Deus, como uma espada que é capaz de separar alma e espírito, ela está sendo interpretada emocionalmente. Ela está sendo interpretada para, de alguma maneira, a nossa alma poder ter mais tranquilidade.
nossa alma ficar assim bem cuidada. Certamente o Senhor vai cuidar da nossa alma. E aí nós vemos aqui como faz para achar descanso para a nossa alma. Alguém leu isso aí, eu acho que pouco tempo atrás. Reparadores de brecha. Fundamentos, bom caminho, veredas antigas. Andem por ele e vocês acharão descanso para as vossas almas. Depois Jesus atualizou isso aí. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Mas essa questão das emoções, nessa geração cada vez, nas nossas vidas, cada vez mais forte. Eu escutei uma música que eu gostava, agora em 1970 e qualquer coisa, escutei essa música de novo, estava passeando. Na verdade, antes meu filho mandou uma música no Spotify, de uma coisa que ele estava gostando de violão, e eu gosto muito de violão. Depois apareceu uma música dos anos 70 que eu gostava muito de rock. E tinha um solo de guitarra que, quando o cara começou a tocar, eu fui escutar a música de novo, né? Achei legal. Eu comecei a me arrepiar. Eu falei, Jesus, o que é isso? Eu estou me arrepiando com a música de rock. Que negócio é esse? Depois eu fui tranquilizado por Deus e falei, não, isso é só a sua alma. Ela gosta. Tem uns que ouvem um pagode e já fica com o pé coçando assim e tal, né, Wagner? Mas assim, isso é só a alma, normal. Não tem... É para Jesus, né? Para God. Segura, Jesus, me segura. Eu estava vendo assim, e alguns só se sentem prontos para ouvir a palavra depois que o louvor dá uma tratada assim legal e a gente vai para lá, navega. Agora pode trazer a palavra, agora eu fiquei bem, agora eu estou pronto. E é assim que acontece. Não precisamos nos condenar, não estou me condenando, nem os irmãos, estou só dizendo como é que funciona. E o que a gente tem que fazer em relação a isso. Eu tive que tratar um assunto particular com os recém-casados, na frente de todo mundo, lá dos solteiros, mas é verdade, gente, olha, quando a gente faz uma cerimônia de casamento, que não é casamento não precisa ter nem cerimônia, tem que ter umas coisinhas, mas não tem que ter os votos, tem que ter as testemunhas, mas não precisa ter uma cerimônia, não precisa ter 100 pessoas, não precisa ter 500 pessoas, mas se tiver, não tem problema, se tiver festa, eu gosto, faz. Mas quando você faz uma cerimônia, 1h30, 2 horas, aquele tanto de gente entra e sai, e vai a plaquinha, e a vovó, e o netinho, e o bebê. E a gente fala, vai ficar demorado. Sabe qual é a tendência dos casadinhos antes de casar? Dá para cortar a palavra? Dá para a palavra ser bem pouquinha? Porque a gente perde uma oportunidade. Só estou alertando. A gente não percebe, mas com o tempo, a gente vai se conformando a este século. Por isso a palavra, não vos conformeis com este século. E com este século, a cerimônia é a coisa mais importante. E, de repente, vai ter tanta gente, vai ter uns parentes, vai ter uns amigos. Que oportunidade de semear uma palavra. Não estamos pensando assim, mas precisamos. Então, a gente está combinado aqui, os que forem casar agora só nessa condição, vai ter palavra, senão a gente está fora desse negócio. Mas ok. Não, os meninos não estão nem a fim de casar, a gente não precisa se preocupar com isso, não. Mas não é um presbítero que tem que falar, pode ser você, noivo, pode ser o pai, não importa. Só não percam a importância do que fazemos, para que fazemos, por que fazemos. Tudo para a edificação
para a glória de Deus. Aí a gente chega nessa questão, nós estamos com um problema nessa questão da mente, temos que lutar muito, vai parar nas emoções, que hoje, antigamente, era só uma mentalidade, mas hoje não, envolve uma sensação, a parte sensorial nossa é muito despertada, né? E aí a gente fica em luta quando as coisas nos deixam desconfortáveis. Eu estava lendo um diálogo de um adolescente, um livro, né, que eu estava lendo. Aí está um diálogo do adolescente com seu pai. E ele queria que o pai comprasse, estava doido para ganhar um celular. E o pai achou que não era o momento, falou, não, não vai dar, não vai rolar, não vai ser agora, não vai ser esse tempo. O adolescente, não sei se era homem ou mulher, ficou muito irritado, ficou muito chateado, aborrecido. E o pai falou assim, não está correta a sua reação. Aí o adolescente falou, você não pode me dizer como eu me sinto. E o pai falou, não estou falando como você deve se sentir. Eu estou falando para você ajustar o seu comportamento. Sua reação está desalinhada. Sabe esse negócio das veredas? Desalinhar e andar fora dos caminhos. Tem um caminho para seguir. E aí, se deixar a alma solta, governando, tendo que suas necessidades serem supridas, a gente vai estar desalinhado com os fundamentos, com os caminhos. Então, não podemos permitir que nossos filhos, que nossos pais, que nossos eu mesmo, andemos de acordo com o que nos faz bem, com os nossos sentimentos, com aquilo que nos deixa tranquilos e confortáveis. Não é isso. Nosso entendimento, nossa mentalidade tem que barrar esse tipo de coisa. Está difícil, vamos perceber, vamos buscar ajuda, vamos andar junto. Alguém vai perceber junto com você. Quem? Principalmente os mais velhos que você. Muitas vezes você só compartilha a sua realidade com aqueles que não têm maturidade para ajudar você. E isso não vai dar muito bem no final. Porque tem pessoas que já estão conseguindo enxergar mais, porque estão há mais tempo jovens do que você. Procurem essas pessoas. Procurem as pessoas antigas, os mais velhos. Seja grande amigo dos mais novos, mas cuidado para não torná-los os seus conselheiros. Seus conselheiros têm que ser pessoas experientes. Efésios 4:26, você anota aí, não precisa ler, eu vou ler aqui, diz assim, irai-vos e não pequeis. É um texto muitas vezes mal compreendido, né? Porque obviamente não está dizendo que é para a gente se irar, porque longe de vós toda ira, mais na frente fala isso. Então, como ele fala, irai-vos, não, apenas está dizendo que em algum tempo teremos essa vontade de irar. Aquilo vai ferver algo no nosso coração. A gente vai ficar irado, mas a gente não vai ser dominado por essa ira, não vai expressar nossa ira, e a nossa reação vai ser sem ira. Irai-vos e não pequeis. Então vai vir aquela vontade, mas eu não sou dominado por essa vontade. Nós somos novas criaturas, temos um novo dono, temos o Espírito Santo, então a ira não tem mais lugar. Então, quando vier aquela sensação, o sentimento, nós vamos, Senhor Jesus, me ajuda, e nós vamos reagir de uma maneira sem ira. E aí, se a gente for ler mais para frente, a gente poderia concluir, fazer um resumo do Efésios assim, fiquem irados e não pequem.
Fiquem com amargura e não pequem. Fiquem indignados e não pequem. Tenham gritaria, mas não pequem. Tenham empatia, mas não pequem. Tenham medo, mas não pequem. Tenham alegria, mas não pequem. Tenham tristeza, mas não pequem. Tenham ansiedade, mas não pequem. Não pequem. Nós fomos resgatados dessa maneira de viver, vã maneira de viver, e hoje nós somos dominados pelo Espírito Santo. Só que isso é uma coisa que nós temos que autorizar. Toda vez nós temos que autorizar. Vai vir ansiedade, nós temos que autorizar o Espírito Santo. Eu não vou reagir. Eu não vou permitir que a ansiedade me domine. Eu não vou permitir que o medo me domine. Ou que uma emoção minha comece a governar a minha vida. Não vou permitir. E o Senhor me deu poder sobre isso. Eu estou com amargura, eu estou com indignação. Resolvam isso antes que o sol se ponha. É o que diz lá em Efésios. Fiquem irados e não pequem. Amargura e indignação, resolvam isso antes que o sol se ponha. Nós precisamos ser mais firmes com aquilo que sentimos. Precisamos ser mais domesticados, adestrados, para não permitir que essas coisas nos dominem. Porque nós já temos poder de Deus para vencer todas elas, mas nós precisamos de exercícios e exercícios para que isso se torne uma coisa mais natural, porque a nossa natureza ela é forte e precisa de muito adestramento, de muito exercício, de muito exercício. E o poder de Deus nessa perseverança vai se manifestar. Não é fruto do nosso exercício, mas a nossa perseverança vai permitir o Espírito Santo ir transformando. Daqui a pouco, a gente não é mais uma pessoa iracunda. A gente pode até ser alguém que tem muita luta nessa área, mas nós não expressaremos mais. Até que sejamos totalmente transformados e as coisas não nos movam mais na ira. Então, essa sensibilidade, só explicando, ela não é um demônio. Quer ver quem ela é? Fala alto aí o seu nome. Não, alto, seu nome. Essa sensibilidade é culpa dessa pessoa que você falou. Não é para expulsar um demônio. É para falar sério com você. Sério com você. Rejeita, ora, chora, clama. Claro, está doendo, está difícil, está sofrendo. Mas você não quer ofender o seu amado Jesus. Você não quer a coisa mais importante nossa, é agradar ao Senhor. Jesus me socorre. Eu não posso mirar, não posso me ofender. Jesus me socorre. Antes do sol se pôr. Não vai demorar um mês, não vou esperar a próxima reunião geral. Antes do sol se pôr. Mas ninguém entende o meu problema. Não tem a mínima importância, gente. Entender o seu problema. Não tem a mínima importância. Nós somos carnais ainda, infantis, nós precisamos crescer. E só no exercício, no choro, no pedido de socorro para Jesus. Mas nós não podemos diminuir o que Deus espera que a gente alcance. Um padrão mais baixo de vida com Deus. Não, sabe como é que é? Eu estou ansioso assim, mas sabe como é que é? Se você estivesse no meu lugar, não faça isso. Pelo amor de Deus, é crueldade. Jesus olha para você, oh meu Deus, Jesus perdoai. Mas é carnal esse sentimento, entendeu? É infantil esse sentimento. Você não pode deixar ele crescer na sua mente. Falta pouco, mas... ou não. Algumas coisas bem importantes que eu estava meditando aqui, que eu acho que acontece com certa frequência na nossa vida.
Acho que alguns de vocês lembram de um rapaz, ele faleceu um tempo atrás, o José lá do Egito. Ele, quando ele era mais novo, ele andou falando umas coisas que, se fosse hoje no nosso meio, né, ele ia ser cancelado. Falar para os irmãos dele assim: olha, eu sonhei que, cara, ia ser um negócio interessante assim, tipo... Aí eles tinham os sonhos, e os sonhos ele ia se dar bem acima dos irmãos mais velhos. Ele, que tinha menos capacidade, ia ser colocado em lugares mais altos dos irmãos. Então ele talvez não tenha pensado direito, falou de uma forma imatura, cometeu um erro. Os irmãos ficaram chateados com essa maneira que ele fez. E fizeram o quê? Pecaram. Tentaram matar, acabaram vendendo como escravo, mentiram para o pai, fizeram uma bagaceira. Então, um erro que o rapaz, de repente, imaturo, cometeu. Ele podia ser até maduro, mas cometeu um erro. A resposta daquele que foi ferido foi pecado. Ele errou comigo. Resposta: pecado. Isso é mais comum do que parece na nossa vida. Muita gente erra com a gente e nós devolvemos pecando contra a pessoa. Alguém tem uma imaturidade, talvez uma bobagem, talvez uma falta de discernimento, falta de leitura, fala uma coisa, faz uma coisa, ou não fala, ou deixa de fazer. A gente se ofende e cai na maledicência, que é pecado. O erro da pessoa não ofendeu a Deus. O nosso ofende, mas parece que ela é mais culpada do que eu. Está vendo como a gente se perde? Como a nossa alma é doidinha? Porque a gente perdeu a noção do julgamento. Parece que o Espírito Santo assim falou: me chama para eu te ajudar, que você está entendendo tudo errado. E falou: não, peraí, isso aqui eu resolvo. E a ofensa, às vezes que não ofende a Deus, ofende a nós grandemente. E a nossa resposta é maledicência, pecado, fechar o coração, deixar de servir as pessoas, quebra de aliança. Provérbios 19:11. A ofensa, gente, ela é uma armadilha posta assim, e a gente muitas vezes cai nela. Quando a gente cai, a gente fica encarcerado. Ela nos prende, ela nos atrai e depois nos amarra. A ofensa é algo que a gente deve observar com muito cuidado, sondar com muito cuidado, para que ela não provoque isso em nós. Provérbios 19:11, na meu, fala assim: o bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. Nós estamos vendo hoje coisas mais profundas do que isso. A sua glória é perdoar as ofensas. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Mas se me ofenderam, Gálatas 6:1, se você se ofender, está errado você. Se você for ofendido, está errada a pessoa. Então, se eu ofender você, o que você vai fazer? Você vai pedir ao Senhor: Jesus, me ajuda aqui para eu não cair nessa armadilha e ficar com um coração ruim. Afinal de contas, eu sou um discípulo. Por que eu carrego esse nome? Porque o discípulo de natureza nova já é um perdoador. Ele não precisa que alguém peça perdão. Ele não precisa ser procurado para a pessoa reparar o dano. Ele já perdoou. Esse é o discípulo.
Não precisa ninguém fazer nada para que eu perdoe. Não é assim que Deus faz conosco? O que nós, como pecadores, precisamos? O pecador precisa, então, consertar. Mas você que foi ofendido, fica tranquilo. O que você pode fazer? Gálatas 6:1. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são nascidos de novo, espirituais, discípulos, restaure essa pessoa com espírito de brandura. De uma maneira, não vou me ofender e vou lá tranquilo, mas eu tenho uma ação. Falou, meu querido, olha, assim não ficou bom. Mas o meu coração, ninguém me deve nada. A resposta que ele tem que dar é para Deus. E eu estou ali para ajudar ele a dar uma boa resposta para Deus. Beleza. 1 Pedro 2,19. 1 Pedro 2,19. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente. Não tem problema. É agradável a Deus por motivo de sua consciência para com Deus. Não tem problema. Se você for ler Lamentações 3, depois você lê lá, vai estar escrito assim, farte-se de ofensa. Então não tem problema. Eu preciso aprender a lidar com isso e não cair na armadilha de ficar ofendido. Posso ser ofendido, mas não vou ficar ofendido. Eu vou consertar o relacionamento, ajustar o que está errado, mas meu coração vai ser protegido. Porque enquanto ele não está sendo protegido, eu estou ali trabalhando, chamando Jesus, me socorre, me ajuda, confessando, Senhor, está difícil, está doendo, até antes que o sol se ponha. Então, são muitas ações que Deus quer nos capacitar a tomar para que nós sejamos cada vez mais maduros espiritualmente, para que a gente faça diferença entre quem é santo e quem não é, para que as pessoas olhem para nós e elas não vão ver as coisas que nós temos como resultado da nossa fé, mas como a gente lida com as situações difíceis quando elas vierem. Então, agora eu tenho um apartamento, eu tenho um carro, eu tenho isso, meu filho está nos Estados Unidos morando, e fez. Ok. Elas vão achar que bom, que sorte. Nós tivemos com a família da Marta, ela testemunhando, espero que eles não estejam vendo, que eu vou falar deles, amor, aqui no YouTube. E a Marta contando o testemunho dela, e uma pessoa lá da família falou, que sorte! A Marta nem usou o jargão, nunca foi sorte, foi Deus, mas ela falou, não foi sorte não. Foi Deus. Deus, Ele, quando eu me entreguei a Ele, Ele pegou na minha mão e Ele tem me levado para andar em vários caminhos. Então não tem nada a ver com sorte. Mas, quando a gente está passando por coisas, o Senhor vai nos destacar, nos dando graça para passar por elas. Sejam sofrimentos, dificuldades, conflitos, desafios vários, a gente vai começar a dar uma resposta que a pessoa sem Deus não vai conseguir dar. Isso vai nos fazer exalar esse perfume de Cristo de uma forma bem atraente para aqueles que vêm. E isso é o que Deus espera de nós. Mas nessa situação das emoções tem uma coisa acontecendo, até assim, a gente muitas vezes usa algumas coisas cujas palavras foram mudando ao longo dos anos, né? Por isso nós precisamos sempre olhar como é que era mesmo. Por que Deus falou isso naquela época com essas palavras? Porque as palavras podem mudar. Por exemplo, sinceridade. O que é ser sincero? Sabia que na Bíblia não é dito que a gente precisa ser sincero? Seja sincero. Não tem isso. Mas diga que o seu amor seja sincero, o amor sincero, em oposição à falsidade. A sinceridade é algo oposto à falsidade. Mas a sinceridade não é falar o que eu tenho para falar na sua cara. É porque eu sou sincero. Eu vou falar aqui tudo que eu tenho para falar. Não.
Isso não é ser sincero. Ser sincero é não ser falso, é ser verdadeiro. Mas eu preciso escolher bem o tempo, Eclesiastes fala isso, o modo, ser sábio, pedir graça, preciso comunicar uma verdade, tem que ser com amor. Como é que eu vou abordar aquela pessoa? Jesus, dá graça para mim, dá graça para ela, me diz como, quando, e um espírito de mansidão. É assim. Então, ser sincero é apenas falar a coisa com verdade, mas é uma verdade recheada dessas outras coisas. Entende? Então, muitas vezes a gente pega uma palavra e se perde com ela. Uma outra palavra que muitas vezes acontece, uma frase que está sendo comum, é falta de amor. Quando a gente tem um conflito, alguém chega para nós e tenta, de alguma maneira, trazer algo, isso é falta de amor. Falta de amor para lá, falta de amor para cá. Essa é a nova bandeira da dominação emocional, usar a frase falta de amor. Se você usa muito essa frase, talvez você esteja debaixo de uma dominação das suas emoções. Fica ligado, não é isso que Deus espera de um discípulo, não é isso que Deus quer para você. Porque sabe o que está acontecendo? Muitas vezes a gente vira refém das nossas emoções, do nosso conforto, daquilo que precisa acontecer para a gente estar bem. Inclusive, eu estou muito desconfortável porque não teve música agora. E aí a gente acha que a igreja precisa, e muitas estão fazendo isso, muitas. A igreja precisa, eu olhei para a Julieta, mais de terapeutas do que de profetas. É claro que a Julieta é mais profeta que terapeuta, mas ela é terapeuta também. Mas esse é um engano. É um engano. Muitos têm caído nesse engano. Eles deixam algumas congregações porque não tem uma estrutura adequada para lidar com os problemas emocionais dele. Mas não é para isso que existe igreja. A igreja é uma nação de sacerdotes e profetas. Só que o profeta, ele muitas vezes não está aqui para talvez dar sempre a melhor notícia. Do ponto de vista eterno, ele vai dar a melhor notícia, mas talvez naquele momento você não entenda como uma boa notícia. Vamos ler 1 Coríntios 10, 31. Vê se a sua Bíblia fala 1 Coríntios 10, 31, igual a minha, assim, ó. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou não comem, não bebem. Aí, ó, a esposa é mais rápida no papel que você no celular. Isso é uma vergonha, né? Celular dá trabalho, também acho. Então, 1 Coríntios 10, 31 fala assim, vê se é assim. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer coisa, façam tudo para que eu me sinta amado. Pois é. Não é isso, né? Não é isso. Então, quando alguém te exorta, é falta de amor. Quando alguém te orienta, é falta de amor. Quando alguém te mostra um pecado, é falta de amor. Não entende o seu caso, não entende a sua situação. Se fosse no lugar, como é que seria? Então, o que é amor ou falta de amor? Aí cada um agora é juiz. Cada um, conforme seu estado emocional, vai dizer, isso é falta de amor, isso não é. Isso não é. Você se tornou juiz. Agora você que manda no que é amor ou falta de amor. Muito argumento, pouco fundamento. Nosso fundamento é a palavra de Deus. Muito argumento, pouco fundamento, você vai enfraquecer. E você vai enfraquecer o Evangelho. Então, meus jovens, que amor é esse que a Bíblia fala? É o de Deus. Deus é amor. Amor não é um sentimento humano. Deus, Ele é amor quando Ele mandar aqueles que não abandonaram o erro
e não abandonar o pecado para o inferno, quer dizer, quando eles continuarem no inferno, Deus continuará sendo amor, bondade e misericórdia. Deus não muda. Deus não é um ser humano que tem hora que ele está amoroso, tem hora que ele está misericordioso, tem hora que ele exerce a justiça. Não. Então, como é que essas coisas funcionam ao mesmo tempo? Essa que é a grande revelação que nós precisamos do Espírito Santo. Porque Deus é amor, justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Quando Ele exerce justiça, Ele continua sendo misericordioso. Agora, nós que desfrutamos disso é que vai depender da nossa resposta. Então, o Senhor vai exercer sua misericórdia se a gente se inclinar para viver debaixo da misericórdia dele, se a gente se arrepende, se a gente muda o rumo, se a gente permite ele nos conduzir. Se a gente está com o coração endurecido, rebelde, a misericórdia dele vai existir, mas toda ação ruim tem que ser punida. Você vai receber a punição. Você pode não receber a punição, se você arrepender. Não mexeu na misericórdia de Deus. E o amor de Deus. Alguém sabe dizer qual é o segundo mandamento? Isso mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Sabia que o segundo mandamento só funciona se o primeiro funcionar? Qual é o primeiro mandamento? Não tem como praticar o segundo mandamento e não praticar o primeiro e dizer que está agradando a Deus. Você pode ter o segundo mandamento ótimo, mas se não tiver o primeiro rolando ao mesmo tempo, é o humanismo, como já nos ensinou o Marcelo. Humanismo. O segundo mandamento só funciona se ao mesmo tempo, na mesma hora, o primeiro mandamento estiver funcionando. Só posso amar alguém se o resultado disso também for amor a Deus. E o que era amar a Deus? João 14, 21. Quem sabe de cor? Vamos falar de cor? Espera aí, eu esqueci. É o que mesmo, hein? Vamos repetir. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E que mais? Aquele que me ama será amado do Pai. Está vendo como vai funcionar o primeiro mandamento? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não tem como amar a Deus sem observar o mandamento, que é o fundamento. Não importa o argumento. Vamos ver Jesus amando. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, seu cachorro, seu gato, sua irmã, a própria vida, não pode ser meu discípulo. Primeiro mandamento tem que acontecer. Aí o amor de Jesus, em determinado Mateus, fala assim: ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, guias cegos, avarentos, serpentes, raça de víboras. Jesus aqui deixou de amar, né? Nunca Jesus deixou de amar, mesmo sendo duro. Ele falou o que as pessoas precisavam para serem resgatadas do caminho que elas andavam. Isso é o amor de Jesus. João Batista falou assim, ele é o maior profeta, né, da Bíblia, ali quando Jesus falava até então.
Em Mateus 14:4 diz assim, João, na Nova Versão Transformadora, fala assim, João tinha dito repetidamente a Herodes, é contra a lei que o Senhor viva com ela, o Senhor Herodes, que você, Herodes, viva com ela. É contra a lei que você esteja com ela. A Bíblia, a igreja precisa mais de profetas do que de terapeutas. Mas para ser profeta, nós precisamos firmar nos fundamentos. Como a gente vai, de uma forma simples, entender se há amor, se é falta de amor, se não há? Se há amor, vai honrar a Deus. Deus vai ficar satisfeito. Não vai ofendê-lo. Se entristece o Espírito Santo, se entristece a Deus, se desagrada a Deus, não sei, você pode fazer o que for, até da sua vida, mas se entristece a Deus, é falta de amor. O que está em jogo é a glória de Deus. Não é isso, 1 Coríntios 10:31? Tudo para a glória de Deus. Então, o que determina se o que estamos fazendo é amor ou não, é se Deus vai receber glória, Deus vai ser honrado, Ele vai ficar feliz com aquela ação. Isso determina o amor ou falta de amor. Sempre temos que ter espírito de mansidão, lógico. Nós não estamos aqui para bater em ninguém. Nós somos irmãos, não somos maiores do que os outros. Todos nós somos sacerdotes e profetas. Sempre com temor e tremor, sempre buscando graça, tempo e modo, mas nunca abandonando o chamado de ser profeta e boca de Deus. Nunca deixemos de ser profeta e boca de Deus. Muitos irmãos foram fisgados pelo amor humano, misturando, chamando tudo de amor. O amor humano não é amor, gente, é sei lá o quê, mas não é amor. Tira isso do seu coração, da sua avaliação, da sua mentalidade. Transformai-vos, porque esse é um conceito do humanismo. O humanismo é este século. E você tem que deixar Deus transformar a você, e você também buscar ser transformado. Temos que amar com o amor de Deus, que é o único que traz cura e salvação. Só o amor de Deus pode fazer uma operação na vida de uma pessoa. O amor de Deus. O amor do homem, ele traz apenas um pequeno refrigério, talvez, para a pessoa naquele momento, mas que talvez eternamente ela não vá desfrutar da presença de Deus. Presta atenção, profetas. Gálatas 5:24. Mais fundamento, menos argumento. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Não nos portaremos como este século. Não nos comportaremos, nem reagiremos, nem teremos nossas necessidades, como se não tivéssemos Cristo em nossa vida. Somos resgatados daquela vã maneira de viver, que é o que as pessoas estão fazendo. Nós não somos mais como elas, mas nós precisamos responder diferente delas. Era isso.